Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante, que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, mais um tapetinho econômico, este daqui no fio 8, tá? Eu tenho alguns fios 8 aqui, ganhei de uma amiga, gente, uma quantidade, graças a Deus, de fio 8, então vou aproveitar. Uma que é mais rápido de fazer, ele rende mais, né? A gente faz menos número de carreiras e ele fica maior. Esse daqui, gente, é um tapete que eu considero, ele é pequeno, né? Não é aquele tapete grande. Ele ficou medindo 66 de comprimento por 39 de largura. É os tapetes econômicos. Já vou matar a curiosidade de vocês, gente. Esse tapete aqui, eu tô vendendo ele tanto na feira, né, como fora. R$ 30 uma unidade. Se a pessoa levar 2 unidades for no dinheiro à vista, eu faço por 50, tá? 2 eu faço por 50. Aí se for no cartão é R$ 30 mesmo e aí vai negociando, tá? Só pra ajudar um pouquinho aí vocês, é o que eu vendo, tá? E depende de quanto você vai pagar. Este tamanho de tapete ainda dá pra vender esse valor. Esse daqui, no caso, é 66 por 39, um ótimo tamanho aí para colocar em qualquer ambiente da sua casa. Tem gente que gosta do tapete maior, e aí são outros valores, eu vou fazer um vídeo somente disso, tá? Então aqui viemos inovando um pouquinho aqui nas curvas, tá? Aqui no meio, grupinhos de 5 pontos altos, somente 13 carreiras, gente, você termina esse tapete. Depois eu vou vir com outras versões dele também, mudando o bico, fazendo um pouquinho maior. E a próxima peça será a tampa do vaso, tá? Que aí eu já vou deixar disponível pra vocês o jogo de banheiro 2 peças, que é o que eu mais vendo, na verdade. Então, vai ser esse tapetinho nessas medidas, 320 gramas de fio 8. Se quiser fazer no fio 6, também pode, mas eu gastei no fio 8, 320 gramas. E ele, 13 carreiras, lacrou rápido e vai vir logo a tampa do vaso. Tá bom, gente? Já dica aí, quem quiser fazer, né, com as mesmas... com o mesmo modelo, iniciei a tampa do vaso com 22 correntes, tá? Então aí você segue o mesmo modelo com 22 correntes, enquanto eu não venho ainda com vídeo, nada mais justo de vocês poderem adiantar as crocheteiras aí, raiz, crocheteiros que já só de olhar já sabe. Tá bom, gente? Então, uma resenha no começo, que não tem jeito, dica de valores, mas aí vai pelo seu, tá? Vai pelo seu mundo aí, é o que funciona aqui pra mim, fora os rolos aí que eu faço, vendo pra um, vendo pra outro, quando é amiga pra revender é mais em conta. E é isso, beijo no coração, vamos pro passo a passo. Então, vamos lá, minha gente, eu vou utilizar a agulha número 4 milímetros e vou utilizar o barbante número 8. Se você quiser, você também pode utilizar o barbante número 6 e a agulha 3,5, tá? Fica ao seu critério, conforme o material que você tem aí disponível. Ele só vai ficar um pouquinho menor e mais leve, né? Se você fizer com o barbante 6. Se você fizer com 4, ele vai ficar um caminho de mesa. Se você fizer com linha fina, fica uma toalhinha, a mesma receita. Pode acreditar. Então, vamos lá, que eu vou dar a laçadinha inicial e vou fazer, né? É mais um pra nossa série 39,40. Pra quem não conhece, a série 39,40 são vários e vários tapetes aí no canal, que começam geralmente com 39 ou 40 correntinhas. Então, no caso desse daqui, nosso tapete, eu vou iniciar com 40 correntinhas. Então, aqui no caso do nosso tapete, rapidinho, eu vou iniciar ele com 40 correntinhas. Então, vamos lá. Uma, eu já conto como a primeira mesmo, eu não faço aquele nozinho cego, não. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, assim por diante até a gente chegar a 40 correntinhas. Não aperta muito e também não faz muito largo. Fiz o cordãozinho com 40 correntinhas. Agora nós vamos laçar e voltar na 5ª correntinha que fizemos. Então, vou contar 1, 2, 3, 4 e 5. Na 5ª correntinha, eu pego só essa laçadinha de cima, ó, da correntinha, e faço um ponto alto. Puxo 2 e puxo 2. Laço novamente, vou na próxima correntinha, eu pego só essa laçadinha de cima, porque nós vamos dar a volta e vamos utilizar essa outra argolinha do outro lado. Então, eu pego essa e faço um ponto alto.
Vou na próxima argolinha, mais um ponto alto. E assim nós vamos fazendo ao longo de todo o nosso cordão aqui de correntinhas. Vamos fazendo um ponto alto para cada correntinha. Um ponto alto para cada correntinha até o final. Vou adiantar aqui todos os meus pontos altos e já venho com vocês. Vim fazendo todos os pontos altos, agora eu vou fazer na última correntinha. Venho aqui na laçadinha e faço um ponto alto. Então, assim, se a gente contar, quem quiser ir conferindo, desde onde a gente virou aqui na quinta correntinha, já contou esse aqui como o primeiro ponto alto. E aí, seguindo, um ponto alto para cada corrente até esse último, até agora ficamos com 37 pontos altos. Agora, nós vamos fazer a nossa primeira curvinha. Então, para a curvinha, nós vamos precisar de 7 pontos altos, tudo dentro aqui da mesma correntinha de base. Então, aqui eu já tenho um ponto alto. Eu vou colocar mais 6 pontos altos aqui dentro. Aí, eu vou laçando, venho aqui e faço 1, 2, 3, 4, vou segurando aqui para não abrir muito. 5 e 6 pontos altos. Aí, contando com que a gente já tinha, ficamos com 7 pontos, ó. Então, já tinha um desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos para nossa primeira curvinha. Porque, gente, aqui eu faço a primeira correntinha, não faço aquele nozinho cego. Quando eu chego aqui, ó, ficou a aberturinha maior, eu seguro, depois que eu fiz os 7 pontos altos, e dou uma puxada aqui nesse fio, ó. Puxo bem o fio e aí fecha o nosso círculo. A curvinha fica bem fechadinha. Aí, depois que eu puxei bem aqui, ficou bem fechadinho, eu vou laçar e começar a trabalhar desse lado. Então, aí eu já presto bem atenção pra fazer um ponto em cima desse aqui, ó, do outro lado. Temos um ponto aqui, aí eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto. Vou no próximo ponto, ó, vou pegando aquele fiozinho pra ir arrematando. Vou no próximo ponto e faço mais um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E assim nós vamos fazendo até o final da carreira, desse lado aqui, ó. Até chegar lá no último ponto, onde nós vamos fazer a curvinha desse lado, tá? Então, só seguir fazendo desse jeito, um ponto alto para cada ponto alto de base do outro ladinho. Então, trabalhamos todo aqui esse lado, fazendo os pontos altos. Agora, pra fazer a curvinha, presta bem atenção onde que eu vou pegar aqui, gente. Pelo menos eu faço assim. Ó, nós temos essa argolinha aqui, ó. Temos esta argolinha e temos esta argolinha. Então, eu vou pegar entre essas duas. Vou laçar. Aqui também a gente vai ter que ter 7 pontos altos, igual do outro lado. Esse pontinho aqui já vai contar como o primeiro. Então, tem que fazer mais 6 aqui dentro. Tá? Então, vamos começar a contar. Já tenho 1, então, vou fazer o segundo, fica apertadinho mesmo, mas vai indo. Ó, 2, aí eu vou bem no mesmo buraquinho, faço 3, vai bem com paciência aqui, é a única dificuldade do tapete. Se aqui pode chamar de dificuldade, mas você fazendo assim bem direitinho, depois fica perfeitinha a sua base. Tá? Então, 3... Aí, vou pegando aqui, faço 4. Se você preferir, pode até pegar uma agulha mais fina pra fazer esse cantinho. Uma 3,5, por exemplo. Eu vou assim mesmo. Ó, 4. Vou lá de novo, faço 5. Aí, aqui eu vou puxando, ó, pro ladinho. Ó, puxo pra cá e pra cá. Então, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, tudo aqui dentro. Aí, puxo mais um pouquinho e 7 pontos altos. Então, coube todos dentro da mesma correntinha, ó. Agora, é só ajeitar aqui
e vamos fechar a nossa primeira carreira. Então, nós ficamos com 7 pontos altos desse lado também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contando com as correntinhas que a gente vai fechar agora na terceira, ó. Então, temos a primeira, a segunda, a terceira. A primeira ficou bem aqui escondidinha, ó. Primeira, segunda, terceira correntinha. Pego aqui e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, o segredo aí do tapete, a primeira carreirinha, presta bem atenção. A segunda também, como todas, mas você fazendo as duas bem certinha e as duas primeiras, seu tapete vai ficar direitinho. Então, para a segunda carreira, gente, presta atenção. Fechamos aqui nas correntinhas da carreira anterior. Eu vou caminhar na segunda carreira para o próximo ponto. Vou vir para esse ponto aqui, ó, fazendo um ponto baixíssimo. E aí, eu não faço muito apertado, porque depois eu vou trabalhar aqui nessa argolinha. Então, aqui eu caminhei para o próximo ponto, que já faz parte da parte reta. Então, agora, segunda carreira, subo 1, 2, 3 correntes. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim eu vou seguindo até lá o finalzinho, antes daqueles 7 pontos altos da curva, tá? Até esse ponto aqui, antes de começar a nossa curvinha. Então, para cada ponto alto de base, vou fazendo um ponto alto. Vou adiantar aqui o meu e já vejo vocês lá no finalzinho antes da curva. Só conferindo aqui a carreira anterior com vocês, né? Tô aqui na minha segunda carreira. Na primeira carreira, nós ficamos com 7 pontos altos aqui na curva de um lado e 7 pontos altos na curva do outro lado. Aí, contando a partir do pontinho que é depois da curva até esse daqui que é antes da curva, ficamos com 35 pontos altos, tá? Então, aqui na primeira carreira. E segue aí a segunda, só pra... que eu tinha esquecido de falar pra vocês. Trabalhei toda a parte reta, a primeira parte reta. E aí, até aqui, ó, um pontinho antes da nossa curva, nós temos 35 pontos altos. Desde as 3 correntinhas, contando todos, até aqui, 35 pontos. Agora, pra fazer a curvinha, nós temos 7 pontos altos na curva. Vamos fazer 2 pontos altos sobre o primeiro ponto. Na mesma base, faço mais um ponto alto. Sobre o segundo ponto alto da nossa curva, também vou fazer 2 pontos altos, ó, faço um, aí na mesma base, faço mais um ponto alto. No terceiro ponto alto, faço um ponto, volto na mesma base e faço mais um ponto alto. Agora, no quarto ponto alto, que é o do meio, né, nós temos 7, então fica 3 para um lado, 3 para o outro. Esse daqui que é o quarto, que fica no meio, eu vou fazer somente um ponto alto na base. E os 3 últimos aqui para completar a nossa curvinha, os 7 pontos, eu faço 2 em cada um deles, ó. Faço 2 pontos altos, esse aqui é o nosso quinto ponto. Fiz 2 na mesma base, o sexto ponto, faço 2 na mesma base. E o nosso sétimo pontinho, que é o último da nossa curvinha, aqui da segunda carreira, também faço 2 pontos altos, na mesma base. Então, aqui na segunda carreira, nós ficamos com 13 pontos altos, ó. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos na segunda carreira, tá? Bem importante você conferir aí. Se você já fez a primeira certinha, a segunda também. E vamos lá. Aqui pro próximo lado, gente, nós vamos fazer a mesma coisa do que fizemos aqui. Um ponto alto sobre cada um de base, até chegar lá um pontinho antes da nossa curva, que eu faço com vocês novamente, tá? Do outro lado, pra gente relembrar. Então, aqui, por enquanto, vai seguindo fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Já vejo vocês lá na outra curvinha. Cheguei na curvinha desse lado, então, nós vamos somente repetir o que fizemos do outro lado. Então, nos 3 primeiros pontos dos nossos 7 da curva, faço 2 no primeiro, 2 pontos altos sobre o segundo, 2 pontos altos sobre o terceiro ponto.
Aí, o pontinho do meio, nós vamos fazer somente um ponto alto sobre ele. E os 3 últimos, para completar a nossa curvinha, 2 pontos em cada de base. Volto na mesma base, mais um ponto. No próximo, volto na mesma base, mais um ponto. E aqui no último, onde a gente caminhou, por isso que eu falei para não apertar muito, faço no mesmo lugar, 2 pontos altos. Assim, finalizando a nossa segunda carreira. Fechando aqui, né? Na primeira, segunda, na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, nós finalizamos a segunda carreira. Como que ficou, gente? 13 pontos altos de um lado da curvinha, 13 pontos altos do outro lado. Aí, na parte reta, os pontos altos que fizemos aqui, deste ponto até esse, ficamos com 35 pontos altos. Essa foi a nossa segunda carreira. Vamos iniciar a terceira carreira, aqui onde fechamos com um ponto baixíssimo. Já subo 3 correntes para contar como meu primeiro ponto alto. E aqui no pontinho do lado, eu faço um ponto alto. Então, aqui logo no começo, eu vou montar um grupinho de 5 pontos altos, gente. Já tenho 2, contando com as 3 correntinhas iniciais. Aí, aqui já faço o terceiro. Do ladinho, o quarto. E do ladinho, o quinto ponto alto. Fiz um grupinho de 5 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base. A partir do segundo, faço mais um grupinho de 5 pontos altos. 2 a um do ladinho do outro. 2, 3, no próximo 4, e no próximo 5 pontos altos. Faço uma corrente, pulo um ponto de base e a partir do segundo, mais um grupinho de 5 pontos altos. Nós vamos fazendo isso até chegar lá em um pontinho antes da nossa curva. 3, 4 e 5 pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto de base, a partir do segundo, mais um grupo de 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Então, eu vou fazer esse ladinho aqui com vocês. Aí, a mesma coisa que vamos fazer do outro lado. Uma correntinha, pulo um ponto de base no próximo. A partir do próximo, mais um grupinho. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto de base a partir do segundo, o último grupinho de 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Então, chegamos aqui, ó, certinho em cima de um pontinho antes de começar a nossa curva. Tá? Aqui, um pontinho antes da curva. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 5 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar a nossa curva. Aqui já vamos trabalhar nossa primeira curvinha. Então, tudo que a gente fizer aqui nessa curva, nós vamos fazer do outro lado. Igual fizemos aqui os grupinhos de 5 pontos, é só repetir, tá? Então, eu faço a curvinha com vocês, aí vocês vão fazer aqui esse lado e repetir a curva. Então, presta bem atenção, qualquer coisa, se tiver dúvida, é só voltar o vídeo, né, gente? Bem fácil hoje em dia. Faço 2 correntinhas para iniciar a curva. Aí, eu conto um pontinho, no próximo, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1 e 2 pontos altos. Aí, faço 2 correntes de separação. Vou na base, pulo um ponto. No próximo, faço 2 pontos altos na mesma base.
duas correntes para separar. Então, aqui eu já tenho duas duplas, nós vamos formar um total de 6. Então, pulo o próximo. No outro, eu faço 2 pontos altos. Ó, então, sempre fiz aqui, pulei um ponto, 2 no mesmo de base, pula 1, 2 no mesmo de base, pula 1. Sempre pula 1 aqui na curva. E faz duas correntes de separação. Pulo um pontinho no próximo, 2 pontos altos. Daqui eu já tenho 4 duplas. Tem que ficar com um total de 6. Então, agora eu faço duas correntes, pulo um ponto de base no próximo, eu faço 2 pontos altos na mesma base. Aqui eu já tenho 5 duplas, vou fazer a última. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, 2 pontos altos no mesmo de base. Já tenho as 6 duplas aqui da nossa curva, ó. Então, ficou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta dupla. Agora, eu faço duas correntes e vamos iniciar o que fizemos do outro lado. Eu pulo um ponto de base, a partir do próximo, já faço meu primeiro grupinho de 5 pontos altos e assim seguimos, repetindo o que a gente fez lá do outro lado, tá? Se tiver alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo. Eu vou seguir aqui fazendo os grupinhos de 5 pontos, um do ladinho do outro, uma corrente de separação, pulo um de base, a partir do próximo já faço o próximo grupinho. Então, eu vou seguir a sequência aqui do outro lado, quando chegar na curva eu vou fazer as 6 duplas também, do jeitinho que a gente fez aqui, ó. Vai parar o último grupinho no último ponto antes da curva e repete que fizemos do outro lado, e eu já vejo vocês aqui no finalzinho da carreira de número 3. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 duplas, mesma coisa. Aqui depois do último grupinho, duas correntes e começa a fazer as 6 duplas, pulando um ponto. Agora, para finalizar a carreira, duas correntes. E vamos na terceira correntinha que a gente iniciou a carreira e faço um ponto baixíssimo, finalizando a nossa terceira carreira. Ficamos com os 5 grupinhos de 5 pontos altos, com uma corrente, um ponto de separação e as 6 duplas de um lado e de outro. Agora, para nossa quarta volta, gente, bem fácil aqui, na parte reta, nós vamos repetir tudo que fizemos na carreira anterior. Então, ponto alto sobre ponto alto, onde tem correntinha, correntinha. Então, aqui vamos só repetindo, ó. O grupinho, já repito aqui o primeiro grupinho de 5 pontos altos. Um ponto alto sobre cada um de base. Ó, fiz os 5 pontos, contando com as 3 correntes. Aí, aqui tem uma correntinha, faço uma correntinha e já vou pro próximo grupinho. E faço ponto alto sobre ponto alto também. Ponto alto. Dá uma desfiadinha aqui na linha, né? Ó, nozinho que vem de fábrica, minha gente. Ó, pra vocês verem na hora que acontece. Aí, o que que eu vou fazer? Voltar aqui e emendar ele. Melhor do que ficar isso aqui. Ah, já lembrando aí, gente, eu não estou trabalhando com nenhuma marca de barbantes, tá? Se vocês verem por aí algum lugar marcando eu em marca de barbante, é fake, porque não estou trabalhando com nenhuma marca. A gente compra o que dá, né? 85% algodão de boa qualidade. Então, aqui, ó, veio o nozinho, o que que eu faço? Eu voltei, aí eu faço esse ponto pela metade, vou emendar pra não ficar aquele nozinho. Mas isso acontece nas melhores marcas, tá, gente? Acontece mesmo. Aí eu prefiro fazer assim, do que vocês viram como tava lá, perigoso desmanchar. Então, assim, eu sei que não desmancha, tá? Tirei o nozinho, pronto, depois arremato. Uma corrente e vamos seguir a parte reta, só repetindo a carreira anterior, ó. Ponto alto sobre ponto alto.
E ali, onde temos uma corrente, a gente repete a correntinha e já vai pro próximo grupo. Então, a parte reta, só repetindo. Aí, chegar aqui, pra fazer a curva, eu venho com vocês. Repetir os 6 grupos de 5 pontos altos separados por uma corrente. Aí, agora, pra fazer a curva, vamos fazer 2 correntes e vou na primeira dupla. Em cada uma delas, eu vou aumentar um ponto alto, gente. Assim, ó, faço um ponto alto sobre o primeiro ponto. E no segundo ponto alto, eu coloco 2 pontos altos. Eu fiz um, volto na mesma base e faço mais um ponto alto. 2 correntes, vou lá para a próxima dupla. Sobre o primeiro ponto, eu faço um ponto alto, desculpe. E sobre o segundo, faço 2 pontos altos na mesma base. Isso nós vamos fazer nos 6 motivos aqui da nossa curva. 6 motivos, 6 duplas, né? Que aí vão aumentando conforme as carreiras. 2 correntes, vou na próxima. Um ponto alto. Aí eu faço esse lado com vocês e o outro dá pra vocês fazerem. 2 correntes, vou na próxima. Já a quarta dupla. Faço um ponto alto sobre o primeiro ponto e 2 sobre o segundo. 2 correntes para separar. No próximo, na próxima dupla, né, no caso, um ponto alto sobre o primeiro, 2 sobre o segundo. 2 correntes. Na próxima dupla, que é a nossa última aqui da curva, faço um ponto alto sobre o primeiro ponto e 2 pontos altos sobre o segundo. A gente já chega na parte reta, só repetir os 6 grupinhos de 5 pontos altos. 2 correntes, perde até a concentração, as motos, minha gente. Aí, vamos aqui sobre o próximo grupinho e já vou repetindo todos os grupinhos e entre eles uma corrente de separação, tá? Então, eu vou adiantar toda essa volta, só fazer a curva do jeito que a gente fez desse lado e repetir o que fizemos desse lado. Eu já vejo vocês aqui no finalzinho da carreira de número 4. Cheguei ao final da quarta carreira, vou fazer 2 correntes e finalizar aqui na terceira correntinha onde iniciamos. Fazendo um ponto baixíssimo, puxo tudo pra cá. Então, na quarta carreira, nós ficamos com 6 motivos nas curvas de 3 pontos altos e os 6 grupinhos de 5 pontos separados por uma correntinha e um ponto de base, né? Aqui, no caso, essa correntinha da carreira anterior. Agora, pra quinta carreira, 1, 2 e 3 correntes, vou iniciar o trabalho, meu primeiro ponto alto. E para cada ponto alto, eu vou fazendo um ponto alto. Então, nada vai mudar aqui, gente. Nós vamos repetir a carreira anterior. Faço o primeiro grupinho de 5 pontos altos, uma corrente, já vou pro próximo grupo. E assim, repito todos até chegar lá na curva. Repeti toda a curva, fiz os 6 grupinhos de 5 pontos, uma corrente para separar. Agora, eu cheguei aqui na nossa curva, vou fazer 2 correntes e vou fazer o mesmo sistema aqui, gente, para aumentar um ponto em cada um dos nossos motivos. Então, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, no segundo, um ponto alto, e no terceiro ponto, faço 2 pontos altos no mesmo de base. Então, aqui é o nosso aumento. Faço 2 correntes, vou pro próximo motivo e faço um ponto alto sobre o primeiro ponto de base, um ponto alto sobre o segundo ponto alto de base e 2 pontos altos sobre o terceiro. Desse jeito, nós vamos ficando com 4 pontos altos em cada grupinho. Então, é só repetir toda a curva desse mesmo jeito, ó. 2 correntes, vai pro próximo grupinho e faz os 4 pontos altos, ó. Um para cada de base
Aí, chegar no último, a gente faz o aumento, ó, mais um pontinho aqui na mesma base. 2 correntes. Aí, eu vou fazer toda essa curvinha com vocês, aí vocês já sabem como fazer a próxima, porque é idêntica. Ó, pro próximo grupo. Um ponto alto para cada de base. Chega aqui no último, coloco mais um. 2 correntes. Vamos já pro nosso quinto grupinho. Aí, faço um ponto alto sobre o primeiro ponto. Um sobre o segundo. Um sobre o terceiro. E no mesmo lugar do terceiro, coloco mais um ponto. 2 correntes. Pro último grupinho da nossa curva. A mesma coisa. Um ponto alto para cada de base. E no mesmo, aqui no último, coloco 2 pontos. Então, todos os 6 grupinhos ficaram com 4 pontos altos cada um. Agora, nós vamos começar a curva desse lado, que é só repetir a carreira anterior, igual fizemos aqui do outro lado. Aí, vai chegar na curva, repete, faz um ponto alto para cada ponto de base e no último, um aumento. E aí, eu vejo vocês aqui no final da carreira de número 5. Cheguei ao final da carreira 5, agora é só fazer as 2 correntes e fechar na terceira corrente onde iniciamos com um ponto baixíssimo. Finalizada a nossa carreira de número 5, os 6 grupinhos com 4 pontos altos e os 6 grupos de 5 pontos altos. Agora, para a carreira de número 6, permanece as laterais do mesmo jeito. 1, 2, 3 correntes. E vamos repetir todos os 6 grupos de 5 pontos altos. Já começo aqui repetindo o primeiro. Fiz 5 pontos altos, contando com as 3 correntes. Faço uma correntinha e é só repetir todos os grupinhos. Aí, eu venho com vocês lá na curvinha. Cheguei ao final da parte reta da nossa 6ª carreira, ó. Só repetir a carreira anterior. Agora, para a curva, 2 correntes. Aqui, 2 correntes para começar o primeiro grupinho. E aí, nós vamos repetir o grupinho de 4 pontos altos. Aqui, nós não vamos fazer o aumento no último ponto alto. Então, eu só faço os 4 pontos altos mesmo de base, de cada motivo, e aumento sim nas correntinhas. Aí, eu faço 1, 2 e 3 correntes. E já vou pro próximo grupinho. Temos 4 pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto sobre cada de base, permanecendo os 4 pontos altos da carreira anterior. 3 e 4. Então, aqui a gente não aumenta nessa carreira. Vou fazer 1, 2 e 3 correntinhas. O que a gente aumenta é a correntinha, né? Estávamos fazendo 2 correntinhas de separação e aumentando o último ponto. Nessa carreira 6, não. A gente mantém os 4 pontos altos e aumenta a correntinha. 3, 4 pontos. Então, permanece os 4 pontos. Faço 1, 2 e 3 correntes. Vou no próximo grupinho e faço os 4 pontos altos. A gente vai fazendo um lado juntos e depois o outro. Vocês já podem fazer. Se tiver dúvida, como eu sempre falo, volta o vídeo, gente. Vou colocar aí mais lento, ó. 3 correntinhas. E os 4 pontos altos. Esse já é o meu 5º grupinho. 3 e 4 pontos. Aí, faço 1, 2 e 3 correntes. E no último grupinho da nossa curva, faço os 4 pontos altos. 2, 3, 4. Aí, do último grupinho para passar para a parte reta, tanto aqui, né, para passar da parte reta para a curva, quanto passar da curva para a parte reta, a gente faz 2 correntes. E a lateral, só repetir. Aqui já repito o meu primeiro grupinho de 5 pontos.
faço uma corrente e sigo a vida repetindo a carreira, gente. Fazendo o que a gente fez desse lado, na lateral, e na parte da curva nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Mantenha os 4 pontos com 3 correntes de separação. Já vejo vocês aqui no finalzinho da carreira. Cheguei ao final da 6ª carreira, ó, já fiz a outra curva. Vou fazer 2 correntes. E na 3ª correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, gente, eu vou cortar, porque no caso eu vou fazer de 2 cores, mas se você quiser, pode ficar à vontade de fazer de uma cor só também. Tá? Eu vou fazer em 2 cores, como eu mostrei no início pra vocês. Então, no meu caso, eu venho com a outra cor, ó, fechei com um ponto baixíssimo. Se você quiser, pode arrematar e depois vir com outro fio. Eu aqui nessa laçadinha, eu já puxo pra cá a cor que eu vou entrar agora e dou uma puxadinha atrás. Venho no mesmo pezinho aqui do ponto, ó, pego no mesmo lugarzinho, onde eu fechei com um ponto baixíssimo e puxo, fazendo um ponto baixo. Eu ajeito os 2 fiozinhos e subo mais 2 correntes, que vai valer como meu primeiro ponto alto. E esta carreira de número 7, igual às laterais. As partes retas, vamos repetir os 6 grupinhos de 5 pontos altos. Ó, aqui eu já vou pegando os 2 fiozinhos. Aí, chega um pontinho aqui que eu deixo um pra trás. E pego só um, pra depois eu arrematar com um nozinho. Faço o 5º ponto, terminando o primeiro grupinho. Uma corrente e vamos repetindo todos até chegar lá na curva. Aí, nós fazemos juntos. Próximo grupinho de 5 pontos. Uma corrente e segue lá até a curva. Repetir toda a parte reta. Agora, pra curva, vamos fazer 2 correntes. O primeiro grupinho, vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Repetindo os 4 pontos altos. Depois que repetiu os 4 pontos altos, ó, do primeiro grupinho, nós vamos fazer 2 correntes. E aqui no espaço de 3 correntes da carreira anterior, a gente faz um ponto alto. Ficando assim. Aí, faço 2 correntes, já vou pro próximo grupinho e vou repeti-lo. Somente repetir os 4 pontos altos. Um ponto alto para cada de base. Aí, faço 2 correntes, no espaço de 3 correntinhas, faço um ponto alto. 2 correntes, vou pro próximo grupinho. E repito os 4 pontos altos. 2, 3 e 4 pontos. Repetiu os 4 pontos altos, faz 2 correntes e no espaço de 3 correntinhas, um ponto alto. 2 correntes, então vou fazer toda essa curva com vocês e aí a gente já faz a outra. 2, 3, 4 pontos, 2 correntes, no espaço de 3 correntes, um ponto alto. 2 correntes, próximo grupinho, 4 pontos altos. Três e 4. 2 correntes, no espaço de 3 correntinhas, um ponto alto. 2 correntes e faço o último grupinho aqui da curva com 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos. Então, assim vai ficando a nossa curva, ó. A gente repete os 4 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto,
sempre nas 3 correntes da carreira anterior. E assim vamos ficando. Então, qualquer dúvida é só voltar para fazer a outra curva. Aqui na parte reta, vamos repetir a carreira anterior. 2 correntes e repete todos os grupinhos de 5 pontos. Deixa eu já fazer aqui o meu primeiro. 2, 3. Coloquei errado. 4 e 5 pontos. Aí uma corrente e segue repetindo tudo. Repete a parte reta desse lado, a curva é a mesma coisa que fizemos lá, os grupinhos de 4 pontos altos, 2 correntes, 1 ponto alto nas 3 correntinhas. E aí eu já vejo vocês aqui no finalzinho dessa que é a nossa carreira de número 7. E no finalzinho da 7ª carreira, faço 2 correntes e finalizo na 3ª correntinha com um ponto baixíssimo. Então, essa foi a nossa carreira de número 7. Ficou assim, os grupinhos e um ponto alto entre eles, os grupinhos de 4 pontos. As laterais, as partes retas, do mesmo jeito. Agora, a carreira de número 8, gente, sobe 3 correntes e vamos permanecer fazendo os grupinhos. Então, já começo aqui com o primeiro, 5 pontos altos, uma corrente, segue para o próximo até a curva. Então, a carreira 8, iniciei com as 3 correntes, repeti a parte reta. Agora, para as curvas, vamos fazer 2 correntes aqui depois do último grupinho de 5 pontos altos. Vamos continuar repetindo os grupos de 4 pontos altos aqui nas curvas. 2, 3 e 4. Então, já repito o primeiro grupinho de 4 pontos altos. Agora, a gente faz 2 correntes. E nesse ponto da carreira anterior, esse pontinho sozinho, nós vamos fazer 3 pontos altos na mesma base, ó. Fiz 1, faço 2 e faço 3 pontos altos, tudo na mesma base. Aí, faço 2 correntes, vou pro próximo grupinho de 4 pontos altos e faço um ponto alto sobre cada ponto de base. 2, 3 e 4 pontos altos. Gente, desculpa o barulho, porque se eu for esperar ficar totalmente silêncio, eu não gravo nunca pra vocês. Me perdoem, mas espero que vocês consigam ouvir e fazer direitinho, tá? 2 correntes, vou no ponto alto de base e faço 3 pontos altos, na mesma base. 2 correntes e vou lá no próximo grupinho e faço a mesma coisa. Então, assim vai ser a nossa curva, tá? Chegar na parte reta, aqui desse lado, só repetir os grupinhos. Aí, eu venho aqui na curva, na outra curva com vocês, pra relembrar como que a gente tá fazendo essa carreira de número 8. Ainda estou na carreira 8, vou fazer... Já fiz aqui a outra lateral, parte reta, repetir os grupinhos e vamos relembrar aqui a curva. Eu faço 2 correntes, já repito o primeiro grupinho que temos aqui na curva, de 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, vou lá naquele pontinho da carreira anterior e faço 3 pontos altos sobre ele, ó, no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Faço 2 correntes, aí vou no próximo grupinho de 4 pontos altos e faço um ponto alto para cada de base, somente repetindo os pontos de base aqui, os 4. Aí, faço 2 correntes, vou pro ponto alto sozinho e sobre ele eu faço 3 pontos altos. 1 na mesma base, 2 e 3. E 2 correntes e segue assim, gente, só pra relembrar mesmo a curva, parte reta do mesmo jeito. Já vou adiantar aqui até o finalzinho da carreira. Final da carreira 8, faço 2 correntes
E na terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Passando tudo pra cá, fazendo um ponto baixíssimo. Então, essa foi a nossa carreira de número 8. Ficamos com grupinhos de 4 pontos e de 3 pontos altos, separados pelas 2 correntes aqui na nossa curva. Então, tudo que a gente faz numa curva, fica igualzinho do outro lado. Tudo que a gente faz numa parte reta, fica igualzinho do outro lado. Agora, para a carreira 9, pode continuar repetindo os grupinhos. 1, 2, 3, primeira correntinha. E segue toda aqui a parte reta, fazendo os grupinhos de 5 pontos, separados por uma corrente, até chegar lá na curva. Já repeti todos os grupinhos da carreira 9, agora para a curva. 2 correntes, já faço o primeiro grupinho de 4 pontos altos, que temos na curva. Um ponto alto sobre cada de base. Aí, faço 2 correntes. E no nosso grupinho de 3 pontos altos aqui da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto sobre o primeiro ponto. Faço 2 pontos altos sobre o segundo ponto, assim, fazendo um aumento. Aqui são 2. E no próximo, somente um ponto alto. Então, o grupinho da carreira anterior de 3 pontos altos, a gente faz um no primeiro, 2 no segundo e um no terceiro, ficando com 4 pontos altos nessa carreira. Faço 2 correntes, eu vou pro próximo grupinho de 4 pontos altos e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Para cada ponto de base, eu faço um ponto alto. Vai ficando assim. Aí, chego aqui no próximo grupinho de 3 pontos, faço 2 correntes sobre o primeiro. Faço somente, deixa eu voltar, sobre o primeiro faço somente um ponto alto. No segundo, faço 2 pontos altos. E sobre o terceiro, somente um ponto alto. Então, assim, vai ficando a nossa curva, tá? Em todos os grupinhos de 3 pontos altos, faz um ponto sobre o primeiro, 2 sobre o segundo e um sobre o terceiro. Um sobre o terceiro. E mantém os grupinhos de 4 pontos altos e as 2 correntes de separação. Aí, chegar aqui da curva para a parte reta, são 2 correntes. Na outra parte reta, vamos repetir os grupinhos. E a curva do outro lado, só fazer a mesma coisa, gente. Para começar a curva, 2 correntes. Repete os grupinhos de 4 pontos, 2 correntes. No grupinho da carreira anterior, faz um aumento no ponto do meio. E vamos ficando com 4 pontos. E aqui também 2 correntes, tá? Eu vou adiantar toda essa volta e venho no finalzinho aqui com vocês. Vou fazer 2 correntes e finalizar a nossa carreira de número 9. Cheguei aqui ao final da carreira 9, fazendo um ponto baixíssimo. Então, ficamos assim, ó. Cada grupinho ficou com 4 pontos altos, separados pelas 2 correntes. Agora, para a carreira de número 10, já vamos subir 3 correntes e repetir a carreira, gente. Olha aqui, facinho. Até para decorar a receita rapidinho. Daqui a pouco vocês estão fazendo aí sem nem mais ver o vídeo. Então, vamos repetindo todos os grupinhos, ó. Já fiz os 5 primeiros pontos altos, vou fazendo uma correntinha e repetindo cada grupo de 5 pontos. Aí, eu venho com vocês na curvinha. Repeti aqui na carreira 10, todo o mesmo processo que a gente fez na carreira 9, né, e nas outras. Agora, eu vou fazer pra curva 2 correntes. E aí, venho no primeiro grupinho de 4 pontos altos e vou repetir o grupinho. Um ponto alto para cada ponto de base. 2, 3 e 4 pontos altos. Agora, aqui no grupinho que temos de 4 pontos altos, o próximo, faço 2 correntes
E aqui nós vamos fazer um aumento no penúltimo ponto. Então, aqui no primeiro, faço somente um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, que é o penúltimo, né? Já que temos 4. Faço um ponto. Volto na mesma base e faço mais um ponto alto. E aqui no último ponto, faço só um ponto de base. Então, aqui, ó, os grupinhos de 4 pontos altos do desenho, nós vamos manter e fazer um aumento aqui no grupinho que a gente vem aumentando mesmo. E no penúltimo ponto alto. Então, aí faço 2 correntes. O grupinho de 4 pontos altos a gente repete. 2, 3 e 4 pontos. 2 correntes. Venho aqui pro grupinho que a gente tá aumentando e vou fazer o aumento no penúltimo ponto. Um ponto sobre o primeiro, um sobre o segundo, 2 sobre o terceiro, que é o penúltimo, e somente um sobre o último ponto, ficando com um grupinho agora de 5 pontos altos. Então, agora a gente vai ficando um grupinho de 4 pontos e um grupinho de 5 pontos altos, que a gente tá fazendo um aumento nessa parte aqui do desenho, tá? Então, só seguir repetindo toda a curva desse jeito. Repete o grupinho, aumento no penúltimo ponto, sempre as 2 correntes. Aqui de passar para a curva, para a parte reta, 2 correntes. Repete a parte reta e a curva do outro lado, a gente vai fazer igualzinho estamos fazendo aqui, ó. Então, eu já fiz esses desenhos, é só ir repetindo. Já venho com vocês lá no finalzinho da carreira 10. Fiz as 2 correntes finais para fechar a carreira de número 10, venho aqui e faço um ponto baixíssimo, finalizando a nossa 10ª carreira. Então, assim, as nossas curvas, né, os 2 lados ficaram assim. Esse grupinho que a gente já tava aumentando ficou com 5 pontos altos e mantivemos os grupinhos de 4 pontos altos, com 2 correntes. As laterais, as partes retas, a mesma coisa. E na carreira 11 também já iniciamos com 3 correntes, para equivaler o primeiro ponto alto, e vamos repetir toda a carreira. Até lá na curvinha, aí a gente faz junto. Ponto alto sobre ponto alto. Isso daqui não tem como errar, né, gente? Desde ali da 3ª carreira a gente tá fazendo a mesma coisa. Então, mantém a mesma sequência até a curva e eu já venho aqui com vocês. Fiz os 6 grupos de 5 pontos altos. Agora, pra curvinha, nós vamos fazer 2 correntes. E agora, nós vamos aumentar aqui, gente, um ponto alto nesse grupinho de 4 pontos. Então, nós vamos fazer um ponto alto para cada um de base, nos primeiros, e o aumento vai ser feito no último ponto. 3, 4 pontos altos. Aí, fiz 4 pontos, venho na mesma base e faço mais um ponto alto. Aí, aqui eu faço 2 correntes. E esse grupinho de 5 pontos altos, nós vamos só fazer ponto alto sobre ponto alto. Vai permanecer o grupinho de 5 pontos. 2, 3, 4 e 5 pontos. Então, nesse daqui a gente não mexe, só repete ele. Aí, faço 2 correntes. No grupinho de 4 pontos altos, a gente faz um aumento. Um ponto alto para cada de base. Chega no último ponto, que é o 4º ponto, faço um, volto na mesma base e faço mais um ponto alto. Então, assim, nós vamos trabalhar toda a curva, tá? Aqui onde é o grupinho de 4 pontos altos, nós vamos aumentar um ponto, no último ficando com 5 pontos. 2 correntes e os grupinhos que são de 5 pontos altos vão permanecer do mesmo jeito. Então, assim, eu vou dar toda a volta, fazendo as 2 correntes de separação, né? Em todos os grupinhos, aumenta
no que é de 4 pontos e o de 5 mantém. Aqui, a lateral, parte reta, vamos manter também. E aí, eu venho relembrar vocês quando chegar aqui nessa outra curva. Cheguei ao final da carreira de número 11. Vou fazer o último aumento. E 2 correntes pra gente finalizar a carreira. Aí, eu vou aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu posso cortar o fio, vocês podem cortar, ou então fazer aquele jeito de continuar, porque a gente vai fazer uma carreira agora. A penúltima carreira no cinza, e depois a última carreira a gente vai voltar pra essa cor. Então, aí, se você quiser continuar conduzindo o fio, aqui eu já tinha cortado, porque eu usei pra outra coisa, né, minha gente? Crocheteira, então, já cortei, aí emendo aqui, depois emendo novamente, tá? Mas, então, terminou a carreira de número 11, então, todos os nossos grupinhos, tanto na curva quanto na parte reta, ficaram com 5 pontos altos. Sendo que aqui na parte reta a gente pula só um ponto, e a partir daqui, pra passar pra curva, pulamos 2 pontos altos. Aí, agora eu vou emendar aqui com o cinza, que é a cor que eu iniciei. Vou fazer a emenda, trazer aqui pra laçadinha, pra gente começar a nossa carreira 12, ó. Puxei, volto aqui no pezinho do ponto e faço um ponto baixo. Daqui eu faço mais 2 correntes, que aí vale como o meu primeiro ponto alto. E agora, nessa volta 12, nós vamos continuar fazendo os grupinhos de 5 pontos altos. Aqui eu já vou fazer o primeiro ponto, o primeiro grupo de 5 pontos. Então, já fiz o primeiro, vou subir o segundo e faço um ponto alto. Aqui eu já vou pegando os fiozinhos pra arrematar. Faço o terceiro. Chega aqui no quarto, eu pego só um fiozinho. Faço o quarto ponto alto. E aqui o quinto ponto alto. Então, já repeti o meu primeiro grupinho de 5 pontos altos. Agora, entre um grupinho e outro, em todos os espaços, né, de um grupo para outro, nós vamos fazer 2 correntes, ó. Então, aqui eu faço 2 correntes, vou sobre o próximo grupinho e trabalho ponto alto sobre ponto alto. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Então, vamos repetindo todos os grupinhos da carreira anterior. Só que agora colocando 2 correntes de separação, tanto aqui na parte reta como na curva, tá? Então, nós só vamos fazendo isso, ó. Repete os grupinhos. Ponto alto. Ponto alto. Tem o segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto ponto. Coloco 2 correntes de separação e continuo a volta desse jeito. Essa aqui é a volta de número 12. Nós vamos repetir todos os grupinhos aqui, ó, quando chegar na curva também. Só fazer ponto alto sobre ponto alto, repetindo os grupinhos de 5 pontos altos e sempre 2 correntes de separação. Eu vou adiantar aqui toda a minha volta 12 e já venho com vocês pra gente fazer a última carreira. Final da carreira 12, vou fazer 2 correntes e fechar aqui na terceira correntinha. No caso, o ponto baixo, na segunda correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó, passando pelas 2 argolinhas. Então, a nossa carreira 12, nós ficamos, gente, aqui na curva, nós temos 11 grupinhos de 5 pontos altos, ó, contando a partir da curva. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E nas partes retas, nós temos os 6 grupinhos de 5 pontos altos, aí pra conferir. Agora, pra nossa última carreira, eu vou caminhar aqui, ó, até o ponto do meio, temos 5 pontos altos. Então, eu vou caminhar nesse do meio com ponto baixíssimo. Mas aí, você fica ao seu critério, tá? Vou aqui no ponto do meio e faço um ponto baixíssimo. Daqui, eu vou cortar esse fio, não vou mais utilizar pra fazer a nossa última carreira.
Então, aqui cheguei ao final, caminhei até o terceiro ponto do primeiro grupinho de 5 pontos altos. Aqui eu posso cortar esse fio. E agora nós vamos fazer nossa última carreira. Vou voltar aqui para esse azul. As crianças falam que é esse ano essa cor, gente. Aí eu vou vir aqui na laçadinha do cinza ainda e puxo pra cá. Dou uma puxadinha na pontinha, venho aqui no mesmo pezinho, ó, onde eu coloquei a laçada e faço um ponto baixo. Aqui eu já prendi o meu novo fio. Agora eu vou laçar pra fazer a nossa última carreira. Então, eu vou laçar o fio e aqui dentro do espaço de 2 correntinhas, nós vamos fazer 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, soltar aqui, 6, 7 e 8 pontos. Fica apertadinho, mas cabem todos, cabe todos. Ó, aí você dá uma ajeitadinha aqui, fiz 8 pontos altos. Aí, sem fazer correntinha, eu vou no ponto alto do meio do próximo grupinho. Eu tenho o próximo grupinho de 5 pontos altos, aí eu conto 1, 2, 3, que é o ponto do meio, e fecho com um ponto baixo. Ó, venho aqui e fecho com ponto baixo, prendi. Agora eu laço, aí vai ficar o seu critério, aí no seu trabalho, se caso você tenha que fazer uma correntinha, aqui toda vez que for fazer o grupinho de pontos, aí você faça. No meu caso, não precisou. Aí diretamente eu já laço e venho no próximo espaço e faço mais 8 pontos altos. E também se você tiver que colocar mais pontos, né? 9 pontos, 10, aí você vai vendo, vai colocando aí na mesa, no chão, e vendo se tá ficando certinho. Se tá lacrando no chão. Ó, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos. Tudo no mesmo espaço de 2 correntes, ó. Aí, aqui sempre eu dou uma ajeitadinha e já prendo no terceiro ponto. 1, 2, no terceiro eu prendo com um ponto baixo. Assim eu vou fazer toda a volta, tanto na curva como na parte reta, tá, gente? Aqui, ó, toda essa parte onde tiver as 2 correntinhas, sempre fazendo os 8 pontos altos. E aí, no terceiro pontinho aqui, que é o do meio do grupinho de pontos, a gente prende com um ponto baixo, sempre no pontinho do meio. Aí vai pro próximo espaço, 8 pontos altos. Isso aqui na parte reta e na curva. E como eu falei, se você precisar de fazer uma correntinha, você faça. Eu vou continuando desse jeito mesmo. Então, aqui já prendi, vou no próximo espacinho fazer mais 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos. Tudo no mesmo espaço. Aqui eu dou uma ajeitadinha, que eu digo, ó, dou uma puxadinha pra cá. Já vou no terceiro ponto do próximo grupinho e prendo com um ponto baixo. Essa é a nossa última volta, tá? Que é de número 13. Eu vou adiantar aqui toda a minha e já venho com vocês pra gente finalizar nosso tapete. Gente, aqui em toda a volta nós ficamos com 34 grupinhos de pontos altos, tá? Contando 1, 2, 3, assim por diante, 34 grupinhos. Fiz o último grupinho de 8 pontos altos, agora onde tem esse ponto baixo que a gente iniciou, vou bem aqui nele e fecho com um ponto baixíssimo. Ó, trago pra cá, passo pela laçadinha, fechando com um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar o fio. Aí eu puxo tudo pra cá. Eita, que o cachorro tá atacado. Pera aí, gente. Cachorro da vizinha. Aí eu venho pra cá, ó, dou uma puxadinha.
e venho por trás e puxo pra cá. Vou fazer os arremates e o nosso tapete tá terminado, gente. Tá? Vou fazer os arremates e vou deixar ele aí, colocar no chão pra ele desfilar aí pra vocês mostrar mais a beleza um pouquinho. Ficou bem lindinho, gente. Gostei desse modelo. Saiu fora um pouco, né, dos 6 motivos aqui da nossa curva. Vou mudar um pouquinho aí os modelos. E ele ficou totalmente lacrando no chão. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência. Desculpa aí os barulhos que acontecem em vida real de gravação. E muito obrigada, gente, por tudo. Que Deus abençoe, que vocês consigam fazer, consigam vender muito e seja um sucesso esse novo modelinho aí, nosso tapete rapidinho, tá? Beijo no coração. Se gostou, se inscreve e dá um joinha se possível. Logo, muitas novidades aqui no nosso canal. Coração pra vocês é sempre, gente, pra sempre. Tchau, fica com Deus, até o próximo.